Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala mais uma vez é a irmã Deise Pimenta. Hoje eu venho trazer uma mensagem da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, que diz assim a palavra de Deus. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E Pedro falou o seguinte: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Queridos, eu quero falar um pouco com vocês hoje sobre este capítulozinho aqui da Palavra de Deus, né? Capítulo 14, a partir do 22, que lá no 22 é uma palavra muito interessante. Fala que Jesus, ele insiste para que os discípulos entrem no barco. É importante lembrar que eles estavam em treinamento. Aqueles 12 homens estavam em treinamento. E o atravessar o mar durante um vendaval era um grande teste da parte de Jesus para com eles. Por isso, a insistência de Jesus, entendeu? Essa insistência, ela era totalmente justificável. No versículo 24, vemos que o barco já estava longe da costa e sendo ali fustigado pelas ondas, já que o vento soprava contra ele. E no versículo 25 é dito que era madrugada. Preste atenção nisso, madrugada. Então, eu quero que você se imagine em alto mar, num barco com 12 pessoas, com ondas batendo o barco, ali prestes a afundar, a virar com todos dentro. E quando de repente alguém vem andando sobre o mar, como se fosse uma rua qualquer, uma estrada. Eu estou numa estrada no mar. Certamente seria um misto de sentimentos, incluindo pânico, medo, desespero. Mas isso é normal, porque o medo prepara o corpo para duas reações naturais. Ou você confronta, ou você foge, né, contra o seu oponente, né? Então, o medo, ele é uma reação natural do nosso corpo. E Jesus, imediatamente, ele diz aos discípulos: coragem, sou eu, não tenho medo, não tenho medo. Quando Jesus coloca os seus discípulos nesta prova,
ele tem uma revelação em suas vidas, já que as adversidades estarão sempre presentes em todos os momentos de nossas vidas. Como ele mesmo nos ensina dizendo que neste mundo tereis aflições. Jesus fala uma palavra muito importante para aqueles homens: coragem. Isso significa que devemos fazer o que o nosso coração pede. Na hora da tribulação, o que o seu coração está falando? É isso que Deus quer de nós. Coragem. Literalmente isso significa, é uma ação, é uma atitude que devemos ter. Nós devemos ser responsáveis por nossas atitudes, mesmo que estejamos em meio a uma tempestade. Ninguém irá obrigá-lo a fazer isso. É uma escolha pessoal. Pedro saiu do barco, o que pode parecer fácil, mas a Bíblia diz que o mar estava revolto. Não foi fácil para Pedro, mas ele tomou uma atitude, ele tomou uma posição. Mesmo com medo, Pedro foi em frente, sabendo que Jesus estava ali e estava garantindo a sua segurança. Diz a Bíblia que Pedro, ele sente aquele vento e ele sente medo. E esse medo o levou a afundar. Mas o que Jesus queria era ver a atitude, ver a ação daqueles homens. Ele teve coragem, ele afundou sim, mas Jesus prontamente o segurou pela mão. Queridos, nunca tire o seu olhar de Jesus, porque ele garante que você chegará ao seu objetivo. No versículo 31, Jesus disse a Pedro para vir até ele. Venha, Pedro. E Pedro teve coragem, ele agiu, mas duvidou. E a dúvida foi um obstáculo para a sua fé. Então nunca duvide do agir de Deus em sua vida. Os obstáculos existem, mas eles foram feitos para serem vencidos. No versículo 32, quando todos entraram no barco, todos estavam no barco, Jesus entra no barco ali com Pedro e encontra-se com os demais discípulos. Diz que eles estavam no barco e adoraram a Jesus. Olha só que coisa, queridos. E eles fizeram uma afirmação que muitos de nós precisamos fazer. Eles disseram: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Então eu quero deixar essa palavra para você, meu amigo, você que me ouve, você que me segue aqui no YouTube. Muitos de nós temos dificuldades de crer nessa palavra. Muitos têm dificuldades de crer nos milagres de Jesus. Mas veja bem, Jesus ele só queria ver atitude. Muitas vezes você recebe um convite de alguém: vamos lá na minha igreja, vamos ouvir uma palavra, e você recusa, você não aceita, você coloca vários obstáculos. Nesse dia eu tenho um compromisso, nesse dia eu tenho uma visita para fazer a um parente meu, nesse dia eu chego tarde, nesse dia eu estou cansado. São os obstáculos que estão sendo colocados por você mesmo, E Jesus ali, ele queria ver o que o coração daqueles homens iam falar a eles, no momento em que eles o vissem andando. É um milagre, só eles viram, nós não vimos. Eles viram Jesus caminhando no mar. Foi um privilégio muito grande que Deus deu a eles. E o Senhor só queria saber assim, como eles vão reagir, o que eles vão fazer, já que o barco já estava cheio d'água, acontecendo ali aquele turbilhão de coisas, eles achando até que iriam morrer ali naquele mar. E só Pedro teve essa coragem de sair. Só Pedro falou: Senhor, és tu mesmo? Olha só, né? Pedro é um dos discípulos mais criticados por ele ser um homem rude, um homem que falava, um homem que agia, né?
foi o homem que puxou a espada e cortou a orelha de um soldado. Ele era impetuoso mesmo, mas ele foi o único que falou: Senhor, é o Senhor mesmo? Porque eles não estavam vendo, eles não estavam reconhecendo, era madrugada, estava tudo escuro. E Pedro, ele fala isso: Senhor, és tu mesmo? Então, se és tu, me chame que eu vou até o Senhor. E Jesus falou: venha, venha Pedro, venha. Querida, responsabilidade. Jesus está te chamando. Venha, mas venha com responsabilidade. Jesus fala: venha Pedro. Querido, você venha para Jesus se você quiser. Você não é obrigado. Mas saiba que você, deixando de ir ao encontro de Jesus, você está perdendo a grande oportunidade de conhecer o Filho de Deus. Você está abrindo mão de um privilégio que muitos hoje já estão gozando desse privilégio de andar com o Filho de Deus. Mas se você aceitar esse convite de Jesus, venha, mesmo debaixo da tribulação, mesmo em meio à tempestade, Jesus fala: venha, e você vem. Queridos, eu quero te dizer uma coisa: Jesus está te garantindo a sua vitória naquilo que você queria. Quando Pedro ele afunda, você vê na palavra que ele já estava próximo a Jesus. Ele estava tão próximo que Jesus o pegou pela mão. E isso vai acontecer conosco durante toda a nossa vida cristã. Vamos ter aqueles momentos de muita alegria, mas também vamos ter aqueles momentos de tristeza. E nesse momento de tristeza, quando Pedro ali afunda e ele entende que ele vai morrer, Jesus o pega pela mão. É a garantia, é essa a garantia que eu estou querendo que você entenda. Venha com responsabilidade, mas só venha se você realmente quiser, porque Jesus vai te garantir que você vai chegar naquele objetivo que é a salvação, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Queridos, não abra mão, não abra mão disso. Deus está no controle de todas as situações. Permita que Ele seja o Senhor da sua vida e venha ter esse privilégio que eu e a minha família temos e que queremos também que você venha ter, que é ser servo desse Deus maravilhoso, do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo. Que essa palavra entre no teu coração e faça a diferença na tua vida. Amém?